Salve, salve! Vamos nessa resolver a questão 7 da nossa lista 2, a questão de cinemática. Questão 7 do Enem 2017, uma questão que eu adoro. Diz o seguinte, olha só. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freio com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros? Bem, como eu não tenho muito espaço aqui na questão, então vamos lá para a nossa lousa e eu vou fazer a questão aqui com vocês. Seguinte, temos que comparar as distâncias percorridas por esses dois veículos até a parada total. A questão falou aqui de aceleração, tá? Então, quando a gente tem aceleração, a gente se refere a um movimento uniformemente variado. Então, nós temos três fórmulas possíveis. Eu vou escrever aqui, ó. S igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2, mais ou menos, tá? Nós temos V igual a VO mais A vezes T, mais ou menos. E nós temos Torricelli, V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais ou menos 2A delta S. Eu sei que a dificuldade da maioria dos alunos é identificar qual fórmula que eu vou utilizar. E aqui vai uma dica. Geralmente, quando as questões falam de distância até parar, normalmente é a fórmula de Torricelli que a gente vai ter que usar. Principalmente se a questão não te der o tempo para a parada total. A questão está falando de tempo somente aqui, ó, que é o tempo que o motorista desatento levou a mais que o atento até parar, até pisar no freio, né? Mas a questão não falou quanto tempo levou para o carro parar. Então, temos que utilizar nessa questão a fórmula de Torricelli. E aí, vamos lá. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. E quando eles estão a uma velocidade de 14 metros por segundo, o motorista atento pisa no freio. Então, usando a fórmula de Torricelli, vamos ter o seguinte: velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, menos, porque uma desaceleração, 2 vezes A vezes delta S. Então, qual que é a velocidade final numa frenagem? É zero. Então, a velocidade final é zero. A velocidade inicial já foi dada, 14 ao quadrado, menos 2 vezes a desaceleração foi dada pela questão, é 5. E a distância percorrida é o que a gente tem que descobrir. Logo, 14 ao quadrado dá 196, menos 10 vezes delta S igual a zero, portanto, 10 delta S vai dar 196. Delta S vai dar 19,6 metros. Então, essa é a distância que o carro do motorista atento levou até parar completamente. Agora vamos analisar o motorista desatento. Ele ficou 1 segundo a mais acelerando antes de pisar no freio. Logo, a gente tem que descobrir qual é a velocidade que ele estava no momento que ele pisou no freio. Se ele ficou 1 segundo a mais acelerando e a taxa de aceleração era de 1 metro por segundo ao quadrado, o que significa 1 metro por segundo ao quadrado? Que a cada segundo a velocidade aumenta 1 metro por segundo. Então, no primeiro segundo a velocidade foi de 0 para 1, depois de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. Se ele estava a 14, junto com o motorista atento, os carros estavam lado a lado. Então o motorista desatento estava com velocidade de 14 metros por segundo. E ele ficou 1 segundo a mais acelerando, ele foi de 14 para 15 metros por segundo.
Se você não confia nesse raciocínio, então use a fórmula da velocidade final, a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. E você vai ver que a velocidade final, eu estou analisando não a frenagem, tá? Estou analisando esse tempo a mais que ele fica acelerando antes de pisar no freio. A velocidade final vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final eu não sei, a velocidade inicial era 14, a aceleração era 1 e o tempo 1 também. Então, velocidade final, 14 mais 1, 15 metros por segundo. Viu só? Você poderia encontrar esse resultado usando o raciocínio lógico de se a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, 1 segundo a mais acelerando implica numa velocidade indo de 14 até 15, mas se não confia no raciocínio, usa a fórmula e está tudo certo. Portanto, continuando aqui, o motorista desatento pisou no freio com essa velocidade de 15 metros por segundo. Então vamos calcular qual é a distância que ele vai percorrer pisando no freio com a velocidade de 15 metros por segundo. Velocidade ao quadrado, final, né? Igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2a ΔS. A velocidade final de uma frenagem é 0. A velocidade inicial era 15 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes ΔS. 15 ao quadrado dá 225, menos 10 ΔS igual a 0. Logo, 10 ΔS igual a 225, o que me dá que ΔS é igual a 22,5 metros. Então, essa é a distância que ele percorre até parar, pisando no freio a uma velocidade de 15 metros por segundo. E aí, quando você calcula essa diferença do 22,5 menos 19,6, você vai encontrar exatamente 2,9 metros, que é a alternativa A. Porém, isso aqui está errado. A resposta correta não é a letra A. O que você está esquecendo aqui? O que muita gente esqueceu nessa questão? É que enquanto o motorista desatento estava com o pé no acelerador, indo de 14 a 15 metros por segundo de velocidade, ele percorreu uma distância. Essa distância percorrida nesse segundo a mais acelerando é crucial, tanto para a nossa vida no dia a dia, quanto para a resolução da questão. Então a gente tem que levar em consideração essa distância percorrida durante esse intervalo de tempo de 1 segundo. Vamos calcular? Nesse caso, a gente vai usar a primeira fórmula. Por quê? Porque nós queremos calcular o deslocamento, nós conhecemos a velocidade inicial e o tempo de 1 segundo e nós conhecemos a aceleração. Então temos todos os dados necessários para poder calcular essa distância. Se você quiser, também seria possível calcular usando a fórmula de Torricelli. Você já sabe a velocidade final, que é 15, você sabe a velocidade inicial, 14, a aceleração é 1, você calcula o ΔS. Tanto faz. Eu quero exercitar usando a fórmula de cima, a função horária da posição do movimento uniformemente variado. Tudo bem? Vamos nessa. Então, S igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, passando esse SO para o lado de lado igual, S menos SO igual a velocidade inicial vezes tempo mais AT ao quadrado sobre 2. Então, aqui teremos o seguinte, ΔS igual, a velocidade inicial era 14, o tempo 1 segundo, a aceleração era de 1 metro por segundo ao quadrado, o tempo 1 ao quadrado sobre 2. O ΔS vai ser igual a 14 mais 1 meio, que vai dar 14,5 metros. Então, essa foi a distância que ele percorreu enquanto estava acelerando. Só a título de exercitar mesmo, né, para a gente praticar um pouco, eu vou fazer também usando a fórmula de Torricelli, para quem quiser. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado,
mais 2A ΔS, a gente tem que encontrar o mesmo resultado, tá? A velocidade final era 15, que a gente já tinha calculado antes. A inicial era 14, mais 2 vezes 1 vezes ΔS. 225 igual a 196, mais 2 ΔS. Logo, 225 menos 196 igual a 2 ΔS. Isso aqui vai dar o seguinte, 225 menos 200 vai dar 25. Coloca mais 4 aí, porque é de 196. Então, 29. Isso é igual a 2 ΔS. Logo, ΔS, metade de 29, 14,5 de fato. Então, tanto faz. Você pode usar as duas fórmulas aqui. Voltando para a resolução, 14,5 metros foi a distância que esse automóvel percorreu enquanto estava acelerando antes de pisar no freio. Então, a distância total que ele percorre até parar, leve em consideração essas duas distâncias. 22,5 pisando no freio, mais 14,5 pisando no acelerador. Teremos, portanto, 22 mais 14 dá 36, mais 1, 37 metros. Agora sim, vamos tirar a diferença entre 37 metros e 19,6. 37 menos 19,6, se fosse 37 menos 20, daria 17. Com 4 ali, 17,4. Letra E. E aqui está a nossa resolução da questão 7. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like aqui, pessoal. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma nova resolução. E nós nos vemos nas próximas questões. Valeu!